Boa tarde para você que nos acompanha nesta quinta-feira especial de adoração na Canção Nova. E como o Emanuel pôde bem trazer, hoje Deus pensou em nós, mulheres. E eu muito me alegrei pela Ju estar aqui também, porque na parte da manhã ela pôde estar pregando, trazendo a palavra de Deus para as mulheres. E é um momento de graça para nós, um momento onde nós, mulheres, somos convidadas, neste mês, onde o Brasil celebra o mês dedicado à Bíblia, à palavra de Deus, mergulharmos nesta fonte que gera vida, que dá alimento para nós. E, sem dúvida, diante dos grandes desafios que nós, quanto mulheres, enfrentamos, um dos alimentos que nós precisamos ter e colocar em prática todos os dias para a nossa sobrevivência é a palavra de Deus. Então, quero agradecer, Ju, por você estar aqui também nessa parte da tarde. E enquanto o Manuel ia animando e cantando, eu ia contemplando e dizendo, meu Deus, como é lindo ver esta realidade da evangelização da Canção Nova. Fazemos de tudo por causa da missão. Ora tocando, ora pregando, ora rezando, ora ministrando, realizando programas, tudo isso por causa da missão de evangelizar. E eu quero aproveitar, em nome de toda a Canção Nova, acolher você, mulher. Claro que a gente pede um pouquinho de licença, né, Ju, para todos que estão nos acompanhando, os homens, a família, mas hoje Deus quer falar ao coração da mulher. Deus cuidando de nós, pensando em nós, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai que olha para cada um dos seus filhos. Hoje Ele também quer, de maneira muito concreta, falar ao seu coração de mulher. Você, mulher, mãe, esposa, que está nos acompanhando nesta tarde, deixe-se tocar pela palavra de Deus. E interessante que, na parte da manhã, a Ju já pôde trazer as santas virtudes das mulheres da Bíblia, que são virtudes que todas nós, mulheres cristãs, precisamos colocar em prática na nossa vida. Mulheres de Deus, mulheres virtuosas, portanto, mulheres que fazem a diferença no mundo. E hoje à tarde, dando continuidade a esta quinta-feira dedicada às mulheres, nós queremos ainda mais mergulhar na palavra de Deus para não sermos meras ouvintes, mas nós queremos ser praticantes da palavra. E eu convido a você, se você tem fácil aí na sua casa, se você não está pertinho da Bíblia, você pode anotar, tomar nota aí, depois ruminar essa palavra para aquilo que Deus quer falar ao seu coração através dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro de cânticos, de súplica, de louvor, um livro que nos ajuda a rezar bastante. Eu, inclusive, gosto muito de rezar com os Salmos, ele me aproxima ainda mais de Deus. E você pode tomar aí o Salmo 42, na tradução da CNBB. Eu quero traduzir aqui, trazer para você este salmo. Nós vamos meditar dos versículos 1 ao 6, mas depois você pode aí tomar nota e já contemplar toda a palavra, todo o Salmo 42, tá bom? Então vamos aqui já trazendo para que a palavra de Deus possa cair no terreno do nosso coração e possa produzir frutos de vida, frutos de santidade para cada uma das mulheres que nos acompanha nessa tarde. Como a corça deseja as águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu hei de ir ver a face de Deus? As lágrimas são meu pão dia e noite, enquanto me repetem o dia inteiro: onde está teu Deus? Disto me lembro e meu coração se aflige quando eu passava junto à tenda admirável, rumo à casa de Deus. Entre cantos de alegria e de louvor, de uma multidão em festa. Por que estás triste, minha alma? Espera em Deus. Agindo, poderei louvá-lo a Ele, que é a salvação do meu rosto e meu Deus. Eu convido a você, nesse momento, a tomar posse desse primeiro versículo, que você possa também proclamar: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Interessante que, ao tomar este Salmo 42, é importante trazer para nós o contexto desta palavra.
E isso na Canção Nova a gente aprende bem. Padre Jonas Abib bem nos ensinou, os seus filhos, que é interessante trazer e traduzir ao povo de Deus o que estava se vivendo naquele exato momento em que o salmista traz este salmo, que ele revela a sua sede de Deus. E inclusive a compara também com a sede da corça, exatamente porque você vai entender. Eu, quando fui rezar, já há alguns dias para esse momento aqui, para estar com as mulheres, eu fui primeiro pegar o contexto desta passagem, exatamente no Salmo 42, quando se traduz aqui, não se diz o porquê, mas o levita, ele que era como que encarregado, ajudante dos sacerdotes do templo, ele se via privado, ele se via ali forçado a estar distante do templo. Não se traz, claro, aqui na palavra, né, o contexto, se era por exílio, ou o que o levava a estar forçado a estar distante da casa de Deus, dos átrios do Senhor, da morada de Deus, onde ele contemplava a face de Deus, deste Deus vivo, deste Deus amoroso, deste Deus misericordioso. E o Salmo, ele vai trazendo como que um relato de memória, de saudosismo, de saudade de Deus, de saudade da casa de Deus. E o levita, se vendo impedido de estar na casa de Deus, ele exatamente traz esta linda oração: como a corça deseja as águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E interessante que muitas vezes a gente vai olhar para a palavra comparação, a gente pode olhar para ela com um lado negativo. Mas hoje eu quero trazer essa palavra comparação de um modo positivo, porque esta comparação tão importante que o salmista faz da sua sede, a sede da sua alma de Deus, comparando-a com a sede da corça, é interessante nós compreendermos um pouco sobre este animal. Porque muitas vezes nós cantamos, e a Ju está aqui, é de Ministério de Música, a gente canta assim como a corça suspira pelas águas, enche-me Espírito de Deus. A gente canta várias canções trazendo este contexto da corça. Mas por que as Sagradas Escrituras traz a comparação de uma alma que tem sede de Deus com a comparação de um animal que tem sede da água, para ali trazer, claro, de certa forma, a saciedade para ele? A corça é um animal, e olhando para o contexto que nós estamos vivendo aqui, eu não sei na sua cidade, mas aqui está muito quente. Graças a Deus, em Cachoeira Paulista está bastante quente. Mas a corça, ela é de uma região de deserto, ou seja, um lugar muito quente. E, portanto, essa comparação que o salmista faz é porque a corça, já de uma região muito quente, ela precisa ir em busca de água, ela tem uma necessidade de água muito grande para o corpo. Interessante que a necessidade de água na corça é até maior do que a necessidade do alimento. E ela, quando ela vai em busca da água, olha uma característica aqui muito importante da corça. Ela não vai, embora estar com muita sede, em busca de qualquer tipo de água. Ela não vai saciar a sua sede em qualquer riacho, em qualquer lugar onde se corre água. A corça, ela vai de forma até mesmo desesperada, ela vai em busca, ela é constante, ela é incansável em busca da água que brota da fonte. Ou seja, uma água pura, uma água limpa, porque ela sabe que esta água é capaz de saciar a sua sede. E é interessante que, olhando e estudando um pouco o contexto da história da corça, me chamou a atenção porque exatamente quando ela fica por longos períodos distantes de rios, ali da água, o seu corpo começa a exalar um odor muito forte. E esse odor pode fazer com que ela se torne uma presa
muito fácil. Ela se torna, portanto, vulnerável aos predadores da natureza. E por isso que a corça, ela anseia, ela suspira, ela vai em busca, ela não se acomoda. Ela não foi feita, inclusive, para ficar em isolamento. Ela precisa correr em busca das fontes da água, porque ela sabe o quanto ela necessita matar a sua sede, saciar a sua sede. Deu para entender por que o salmista faz esta comparação positiva da sede da sua alma por Deus à questão da sede da corça. Exatamente porque a corça não se acomoda e vai em busca da água limpa, da água pura das fontes, eu e você precisamos nos perguntar nesta tarde, quanto mulheres, eu tenho tido sede de Deus? Eu tenho ido buscar Deus na fonte. Eu tenho ido buscar este Deus que é capaz de saciar a sede da minha alma. Porque nós olhamos para o mundo de hoje, e é interessante ressaltar isso, o contexto que nós vivemos. Eu dizia aqui uma palavra, né? A corça, ela não foi feita para o isolamento. Interessante que se nós formos olhar para o tempo que nós estamos vivendo hoje, são tempos de isolamento. Nós somos convidados, claro, diante de todo o contexto que nós estamos vivendo, a nos isolar, a nos resguardar dentro das nossas casas devido à pandemia. Mas, será que eu tenho me acomodado com este estado? Ou eu tenho, mesmo estando dentro da minha casa, em alguns lugares ainda, regiões do nosso Brasil, pessoas que ainda estão impossibilitadas de ir ao templo, de ir às igrejas, de buscar a face de Deus, do Deus vivo, assim como o levita também saudoso, trazendo a narrativa deste salmo, por saudade de estar na casa de Deus, de buscá-lo nos seus átrios. Eu tenho me acomodado com o tempo presente? Ou de fato eu tenho feito a experiência de trazer para o meu lar, para a minha moradia, para a minha casa, este lugar onde Deus habita, este lugar onde eu posso experimentá-lo através da minha súplica, da minha oração, do desejo constante de buscá-lo acima de todas as coisas. Eu fiquei me questionando por essa pergunta hoje. Como tem sido expressado em minha vida, eu pergunto para mim, Cristiane, esta sede de Deus. Interessante que esta sede, ela também é traduzida em outras passagens bíblicas. Você vai lá para o Salmo 63, ele também vai trazer esse contexto, dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus, desde a aurora te procuro, de Ti tem sede a minha alma. Porque nós, quanto mulheres, e repito, esta quinta-feira é dedicada às mulheres. Diante de tantos desafios que nós trazemos na nossa vida. E agora eu quero falar para você, quanto mãe, quanto esposa. Quanto têm sido os desafios que nós estamos enfrentando agora, diante de todo o contexto, como eu já dizia, de isolamento, de estar ali mais resguardado em casa, estando mais próximo da família, com os filhos. Desafios próprios até, inclusive, a gente recebe muito aqui na Canção Nova. As pessoas, porque estão agora mais próximas umas das outras, ao invés de aproveitar esse momento de família, de partilha, de amor e de conquista, tem sido desafio. E diante de todo o contexto que nós vivemos quanto mulher, você tem buscado, minha querida, o seu momento na presença de Deus? Você tem buscado se refugiar na presença do Senhor? Você tem sentido saudade do Senhor? Você tem sentido saudade de Deus? E eu quero despertar no seu coração nesta tarde, a partir da experiência deste Salmo 42, exatamente para nós sairmos do nosso estado de comodismo. Nós podemos pensar, mas eu não estou indo à igreja, eu não estou indo nos templos, não tenho condição ainda, Cristiane, de participar das santas missas ali presenciais, acompanho pelos meios de comunicação. Sim, mas até pelos meios de comunicação,
como você tem vivido esta presença de Deus que está chegando aí na sua casa, pelas ondas da TV, pela Rádio Canção Nova e tantos outros meios de comunicação que estão levando Deus para o nosso lar. O Senhor está nos levando, a partir desta palavra, a nos questionar de fato que prioridade eu tenho dado a Deus em minha vida. Que prioridade eu tenho dado a Deus dentro do meu lar. Nós sabemos que nós temos muitos afazeres e graças a Deus. Eu louvo e bendigo ao Senhor pelas virtudes que Ele concedeu às mulheres. Por essa polivalência, a mulher ela tem a capacidade própria de realizar várias coisas e isso é muito bom. Deus confiou isso a nós. Eu dizia esses dias aqui, dentro do lar, na família, nós somos o coração, nós somos o aconchego, nós somos essa ternura, somos o reflexo da ternura de Deus na casa, somos o reflexo do cuidado de Deus com os filhos, com o esposo, com as realidades próprias do lar. Mas diante de todo este contexto que muitas vezes desgasta, nos cansa fisicamente, muitas mulheres partilham comigo, Ju, o cansaço que tem vivido neste tempo, se desdobrando dentro de casa, com os próprios afazeres ali domésticos, coisas próprias que fazem parte de nós quanto mulher, e que precisa ser valorizado, e que precisa também partir de nós uma gratidão a Deus, porque você hoje tem a oportunidade de cuidar com amor da sua casa, do seu lar, da sua família, dos seus filhos. Mas eu ouço muitas mulheres partilharem o cansaço demasiado, têm gastado forças, gastado energias com muitas coisas. E eu sempre faço essa pergunta para algumas mulheres: e Deus? Onde está no meio de todas estas prioridades do seu dia? E Deus, como está o seu relacionamento com Ele, diante de todas as realidades que você precisa realizar ao longo do dia? Interessante que no Salmo 63 vem trazer a resposta: desde a aurora eu te busco. Ou seja, desde o amanhecer do dia, a minha alma precisa de fato expressar o desejo que eu tenho de estar na presença de Deus. Muitas vezes nós carregamos as situações e realidades sempre para o negativo. Temos essa tendência em nós. Mas é preciso olhar para o positivo. Aquilo que Deus está dando a oportunidade para você viver, em que em muitos momentos você gostaria de ter vivido. Mais tempo para a família, mais tempo para o seu lar, mais tempo para os seus filhos. E Deus hoje está lhe dando esta linda oportunidade. Mas nós não podemos nos esquecer. E aquele que é a fonte, aquele que de fato vai alimentar-me, vai saciar toda a minha sede, a sede da minha alma. Onde está Deus na minha vida? Eu tenho dado prioridades para Ele? Eu tenho demonstrado, assim como a corça, que suspira, que anseia, que deseja, ela vai em busca, ela corre. E interessante também uma outra característica da corça: Deus é tão perfeito na sua criação, que Ele concedeu à corça um olfato muito aguçado. Ela consegue, gente, sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. Por isso que a sua busca é incansável, é incessante. Ela vai determinada, enquanto ela não vai ali tomar daquela água, saciar a sua sede. Assim também precisa ser o meu coração e o seu coração. Precisamos demonstrar esforço. Precisamos demonstrar determinação. Precisamos demonstrar vontade de buscar o Senhor, porque eu sei que sem Ele nada posso fazer. Hoje eu contemplava a primeira leitura e São Paulo bem diz, na primeira leitura de hoje, que Ele não é nada sem a graça de Deus. Nós não somos nada e não podemos nada se primeiramente não é contarmos com a graça de Deus em nossas vidas. Perceba que o Senhor está
trazendo ao nosso coração questionamentos concretos da nossa postura com relação a Ele. A prioridade que nós temos dado a Deus na nossa vida, e principalmente neste tempo, onde a gente escuta tanta palavra correria, são tantas realidades que você hoje está se consumindo, gastando forças, gastando as suas energias. Você, mulher, tem vivido isto, tem se cansado, tem se fadigado, mas você precisa do lugar do seu repouso. Você precisa do lugar do seu descanso. E o lugar do seu descanso é os átrios do Senhor. É a casa de Deus. É este lugar onde Deus habita e Ele quer acolher a cada um dos seus filhos, das suas filhas. Ele quer tomar cada uma de nós pela mão nesta tarde. Mulheres tão cansadas, fragilizadas, mulheres que estão fadigadas pelos diversos pesos que têm carregado. O Senhor hoje quer trazer um refrigério para você. E interessante que, olhando para o contexto deste salmo, desta busca tão incessante, por alimentar a alma na presença de Deus, por demonstrar que a nossa alma tem sede dEle, eu ficava ali fazendo um paralelo com a minha vida, com a minha história. É tão interessante porque na Canção Nova, gente, Padre Jonas Abib nos ensina sempre, o testemunho não pode faltar, né? Porque é vida. E eu fui olhando para a minha história, Ju, eu fui olhando para o meu contexto, porque eu entrei para a comunidade Canção Nova ainda muito jovenzinha, com apenas 19 anos de idade. Hoje eu me contemplo como uma mulher, mãe, esposa, nos seus 40 anos, mas que, assim como muitas meninas, jovens, daquela época, da minha época, ficavam procurando saciar a sede, aquele sentimento de vazio, aquilo que lhe faltava no interior, no coração. Eu buscava também isso, porque eu tinha sede, só não sabia do que era esta sede, e nem sabia em que lugar buscar saciar a minha sede. Portanto, devido a esta sede que eu trazia incansável, eu buscava saciar na bebida, nos relacionamentos, nos namoros. Eu buscava saciar, inclusive, uma carência que eu trazia muito grande. Eu já pude contar em alguns momentos um pouco da minha história, mas eu sou filha de pais separados desde muito cedo. Então, fui criada por uma avó paterna até os 12 anos de idade. Quando a minha avó, quando eu tinha 12 anos, faleceu, meu chão se abriu, porque literalmente a minha referência, quem ali eu tinha como mãe, Deus tinha levado, e ali inclusive abriu-se um processo muito doloroso com Deus, com a figura de Deus, porque eu o culpava em muitos momentos pela perda da minha mãe de criação, que era a minha avó. Eu me vi numa situação ali muito difícil, porque eu já não convivia tanto com o meu pai, porque meu pai precisava viajar para trabalhar, sustentar o nosso lar. E eu fui crescendo uma menina cheia de carências, e que queria buscar saciar a sede que eu trazia no meu coração, nas pessoas, nas festas que eu ia. Imagina, sou da Bahia. Então imagina as festas, né? Regadas de bebidas, e os relacionamentos ali desregrados. Mas interessante que, aos 13 anos de idade, eu fui impactada. E ali eu já vi abrir um processo muito lindo na minha vida, de demonstrar que a sede que eu trazia na minha história não era a sede da bebida, porque não iria me saciar, trazia uma alegria momentânea. Não era a sede dos relacionamentos que eu vivia, porque me trazia uma alegria momentânea. Não era a sede das viagens, de passeios, de conquistas, de realizações, enfim. E claro que tudo isso, perceba, são importantes para nós. Nós, mulheres, também gostamos e temos a necessidade de nos sentirmos úteis. Não é, Ju? Estudar. Por que não? Ainda dá tempo aí você.
E tantas outras realidades. A mulher, ela quer se sentir útil. Mas eu percebia, gente, que nada destas realidades saciava o que eu trazia. Era como que um buraco enorme dentro de mim. Era uma ausência, era uma dor que eu não sabia dar nome desta dor. Um sentimento de solidão, rejeição, abandono. Porque nesse contexto todo eu não convivi com a minha mãe, eu não tive convivência com ela. Não foi alguém que foi presente na minha vida. Claro, teve as suas escolhas, formou outra família, que nunca julguei, culpei por isso, pelo contrário. Mas é interessante que eu buscava, e eu tinha aquela sede de saciar em algo, em alguém. E por isso eu tive que bater em muitas portas, em muitos lugares. E eu me via no caminho aqui da costa, desesperada. Porque eu tinha sede. E ainda por cima revoltada com Deus. Porque a minha mãe que me criou, a minha avó, havia falecido. E uma tia diz para mim, escuta essa rádio. Eu quero que você ouça uma rádio católica que vai falar ao seu coração. E por algumas poucas insistências dessa minha tia, no momento eu não dava muita atenção. Um dia, sentindo muito essa ausência, essa dor, a perda, eu me sentia rejeitada. Eu me sentia sozinha, abandonada, porque eram muitas frustrações com a vida, portanto eu ia crescendo também revoltada, porque eu ia me sentindo culpada da separação dos meus pais. Eu queria culpar alguém e me culpava pelo contexto da situação que vivíamos, porque eu convivia ali com outras famílias, de amigos, de colegas, famílias que eu via como modelos perfeitas, e eu não tinha a minha. Aquilo era uma dor muito grande para mim. Então eu ficava botando culpa no mundo inteiro e também me culpando por todas as frustrações, as decepções, inclusive as decepções e frustrações que eu me encontrava no meio dos relacionamentos que eu me envolvia, porque eu achava que a sede seria saciada desta forma. E um belo dia, com o coração sangrando, angustiado, sem saber dar nome ao que eu estava sentindo, eu resolvi sintonizar aquela rádio. E num determinado momento que eu sintonizava, aqui em Cachoeira Paulista, portanto eu tinha 13 anos, gente, no ano de 93, um tal de Padre Jonas estava pregando. E aquela pregação, ela fez um movimento dentro do meu coração. Porque Padre Jonas Abib, todas as vezes em que ele encerrava ali as pregações, ele fazia um bom momento de oração, né? Rezava no poder do Espírito, se deixava usar pelo Espírito Santo, e aí vinha a cura interior, e vinha as palavras de ciência, e vinha a manifestação de Deus. Aquele sacerdote começou a contar a minha história. Ele dizia: tem uma menina nos acompanhando. Esta menina está em casa em lágrimas, e era desta forma que eu estava, imagina, depois da pregação, de ouvir pela primeira vez a palavra de Deus ser proclamada de uma forma nova, a qual eu nunca tinha visto. Porque eu não fui criada na igreja, não fui criada nos costumes ali. Quantas famílias que, graças a Deus, já levam cada vez mais cedo seus filhos para a igreja, lhes apresenta a fé, lhes apresenta Jesus. Comigo foi tudo mais para frente, não foi pequenininha. Interessante que o padre começou a contar a minha história, dizia das minhas amarguras, das frustrações, principalmente com relação à separação dos pais, a mágoa que aquela menina trazia no coração, a revolta que aquela menina trazia no coração. E ele foi trazendo várias outras realidades. Mas o que me chamou a atenção, que o Padre Jonas Abib encerrou aquele momento, e me desculpa, eu preciso dizer, era o meu momento, porque era para mim, Deus reservou aquele momento para mim. Ele dizia: Deus tem grandes planos para esta menina.
Foi desta forma que ele encerrou aquele momento. E depois ele nos levou, nos conduziu a um batismo do Espírito Santo. Oramos ali, foi a minha primeira vez que eu experimentei já desta fonte. Que eu experimentei o que era a oração em línguas. Que eu experimentei toda essa graça. E interessante, Ju, que no lugar da dor, eu ia sendo envolvida por uma alegria. No lugar do abandono, das frustrações, das decepções, da ausência, eu ia sendo de tal forma preenchida por Deus, que naquele momento eu já não sentia aquela sede das coisas do mundo, que eu achava que era o que preenchia o meu coração e a minha alma. Mas perceba, era ilusão, porque tudo aquilo me trazia uma alegria momentânea. Eu ia para a festa, voltava para casa, chorava. Eu vivia o contexto do mundo, voltava para casa, sentia dor, repulsa muitas vezes, vergonha. E depois de todo aquele momento de oração, claro, essa menina ainda era muito jovenzinha, não teve base, não teve força suficiente para poder dar continuidade àquele primeiro processo que tinha aberto ali com aquela pregação daquele sacerdote. Mas interessante que a sede estava ali presente, mas não mais do que eu bebia, das fontes das águas sujas que eu experimentava, mas daquela água viva que eu tinha experimentado, daquela oração que tocou o meu coração. E eu comecei a perceber, eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede da presença de Deus na minha vida. Eu tenho sede, eu tenho saudade, porque muitas vezes eu escutava falar de Deus, um Deus distante. Não um Deus que é possível eu experimentar, tocar no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia. E eu fui percebendo, essa sede, ela tem nome. Essa sede, ela tem nome, e é a sede de Deus que eu estou tendo. Só que interessante que eu voltei a cair, Ju. Eu não tive consistência. As companhias que eu convivia, amigos daquela época. Mas novamente, para frente, com os meus 15 para 16 anos, eu tenho outra trombada com Deus. E ali eu pude experimentar verdadeiramente a ação deste Deus que é capaz de saciar a sede da alma, porque nós buscamos em muitos lugares, em pessoas, em situações, nos preencher, porque a nossa alma tem sede, gente. Ela tem sede exatamente, e eu quero dizer para você, aqui nesta terra, a gente jamais será saciado plenamente. Porque de Deus nós viemos, para Ele voltaremos. E, portanto, a nossa alma só será saciada plenamente no céu, na eternidade, não aqui nesta terra. E por isso que eu buscava, por isso que eu fui me comparando com esta coça, que era incessante, e ela ia até de forma desesperada em busca da fonte, que sabia que iria saciar a sua sede, a sede da sua alma. E quando eu tive a minha segunda trombada com Deus ali, dos 15 para 16 anos, essa foi para valer, Ju. Essa mexeu de fato, e eu disse, desta vez é para valer. Porque eu quero me saciar dessa presença. Eu quero experimentar dessa fonte, desta água viva que me lavou, que me purificou do meu pecado, da minha história, das minhas mazelas, das marcas, das feridas que eu ia trazendo na minha história, afetivas. E tantas marcas que isso trouxe para a minha vida. Mas quanto mais eu experimentava Deus, eu queria Deus. E eu fui vendo cada vez mais esse desejo ser latente no meu coração. Quando no ano de 97, ali eu já estava na igreja, participava de grupos de oração, já era muito ativa na paróquia,
A Canção Nova chega na minha cidade, em Vitória da Conquista, na Bahia. Que presente, aquela rádio que eu ouvi quando eu tinha 13 anos de idade. Aquele padre que falou comigo, foi a boca de Deus para mim. Aquele carisma estava chegando na minha cidade. Eu queria isso para a minha vida. Eu queria experimentar dessa fonte. E ao me aproximar da casa de missão, dos primeiros missionários que passaram por Vitória da Conquista, eu fui vendo que a minha sede era uma sede de entrega. Era uma sede que gerava compromisso. Não era mais para eu ser aquela Cristiane que sim, tinha tido uma experiência de encontro com Deus, estava nas atividades da paróquia, já participava de diversas coisas ali no grupo de oração, mas eu tinha mais sede, eu queria mais, eu queria experimentar mais. Portanto, o desejo de comprometer-me com Deus. Foi quando nasceu a vocação, o chamado, o desejo de servi-lo. Dentro desta comunidade, que foi o primeiro lugar que eu posso dizer, onde eu experimentei o verdadeiro Deus, essa fonte que gera vida, que me renovou, que me transformou, que fez de mim a mulher que eu sou hoje, claro, cheia de defeitos, de limitações, mas eu posso tocar em muitas virtudes, eu posso tocar em muitas graças que Deus foi fazendo e está fazendo em mim ao longo dos anos, na medida em que eu vou me deixando tocar por Ele, me alimentar por Ele, me alimentar da sua graça, buscando Deus através dos sacramentos, buscando Deus através da espiritualidade, da Canção Nova, deste Deus vivo e vivido, deste Deus que mexe com a minha história. Todas as vezes que eu falo dele, eu me emociono, como eu estou emocionada agora, porque todas as vezes que eu falo de Deus, se atualiza aquela experiência. E precisa se atualizar todos os dias, porque eu não posso me acostumar com Deus. Perceba que a coça, ela não se acostuma, Ju. Ela vai em busca, ela corre, ela faz um esforço. Há parte do esforço dela em busca, em direção da água. Ela não espera, ela não se acomoda. Assim também precisa ser a mim e a você. Nós não podemos ser mulheres, você não pode ser um homem que se acomoda naquela primeira experiência que você fez com Deus na sua vida. Essa experiência, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser renovada, porque quanto mais eu experimento Deus, mais eu tenho sede. Quanto mais eu experimento Deus, mais eu quero dele na minha vida, mais eu quero servi-lo. E interessante que já vou fazer 21 anos dentro da comunidade Canção Nova. E o que eu mais peço para Deus na minha oração é que eu não me acostume com Ele. Que eu não me acostume onde cheguei, de achar que está bom, que aqui basta, que eu não preciso experimentar mais, ou me achar melhor. Pelo contrário, eu ainda me sinto como uma menina que está em busca desse pai, esse pai amoroso que tem tanto ainda para fazer na minha vida, na minha história, me moldando através deste carisma, me moldando através da forma de viver como missionária dentro da Canção Nova, buscando a santidade, buscando uma vida reta, uma vida íntegra diante de Deus, rompendo cada vez mais com as coisas do mundo, com aquilo que muitas vezes a gente acha que sacia a nossa sede. E eu dizia agora há pouco, sim, é importante realizações, é importante conquistas, claro que é, nós precisamos disso, mas isso não pode ser o centro da minha vida. O centro da minha vida precisa ser Deus. Porque se até mesmo eu conquisto algo, se até mesmo eu conquisto alguma realidade neste mundo, tudo isso precisa ser canalizado para a glória de Deus, não para a minha. Não para mim, para que eu já me ache saciada. Não. E o bonito que ao longo dos anos, e foi tão bom olhar todo o contexto da história da Corce. Ju, eu confesso a você que eu não sabia que ela tinha um papel tão importante assim, porque eu ficava intrigada por que dessa comparação nas Sagradas Escrituras. Já ouvi outros relatos, outros contextos dessa realidade de comparar a sede da alma à sede da coça, mas eu vi quão fundamental. Porque se compara com a nossa sede, com esse desejo ardente do nosso coração de nos saciar na presença de Deus. Mas eu preciso dizer para você, mulher, para você que nos acompanha, não vamos nos saciar plenamente aqui.
Nós somos cidadãos do céu. A nossa alegria perfeita é lá. E por isso nessa terra nós precisamos nos esforçar para conquistar esse tesouro, esta herança do céu. Por isso eu digo para você hoje, eu sou uma mulher plenamente realizada, feliz. E quando eu digo para você hoje de felicidade, perceba que não é aquela que eu ficava buscando coisas. Não é aquela que eu ficava querendo me apoiar em contextos externos. É a felicidade que vem de dentro. É a felicidade que vem da alma, de quem sabe em quem colocou a sua confiança. E interessante que o Salmo ainda diz, aqui o 42, né? Eu acho lindo. Espera em Deus. Eu sei em quem eu espero. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. E claro que quando eu digo para você que eu sou uma mulher plenamente feliz, minha querida, eu não estou ausentando as dores. Eu não estou ausentando os problemas, as dificuldades, a cruz, que cada um tem a sua para carregar, porque é a nossa via de santidade. Eu não estou descartando o sofrimento presente, aquilo que nós estamos vivendo. E como eu dizia agora há pouco, quantas mulheres fadigadas, cansadas, diante de todo o contexto, um cansaço mental, diante de tudo que está sobrecarregando a cada uma de nós. Eu convido a você, vá na fonte. Vá buscar a água da fonte. Vá buscar essa presença de Deus que te põe de pé. Repito, não é uma alegria com ausência de dores. Mas perceba que quando se tem Deus, e porque só Ele basta, mesmo os sofrimentos que nós passamos, nós vamos compreendendo que eles são vias de santificação para nós, para nos tornar mulheres mais virtuosas. A virtude, ela é algo que dói, que a gente precisa buscar, alcançar. Porque para ser virtuoso é preciso romper com aquilo que não agrada a Deus. Para se viver uma vida de virtude, eu preciso romper. Eu preciso deixar para trás a vida velha, a mulher velha, sentimentos velhos, pensamentos velhos, quereres velhos, desejos mundanos, para de fato viver uma vida em Deus. E por isso eu fui percebendo, era nessa fonte que a minha alma tinha sede. Era dessa presença que a minha alma tinha sede. É da presença do Deus vivo. É da presença deste Deus que me ama. E interessante que neste ano, posso confessar a vocês, nós podemos traduzir, claro, esta palavra, sim, também com o Espírito Santo, a água viva, com Jesus, que é o batizador, que derrama a água do Espírito. Mas Deus tem me feito, este ano, viver uma experiência muito forte com o Pai. Com Deus. Claro que Ele usa dos meios. Eu perdi o meu pai já foi para a eternidade. E este ano eu entrei num processo muito profundo de Deus na minha vida. Quem é Deus para mim? Que lugar Ele tem ocupado na minha vida, na minha história? Quanto mulher, quanto filha, quanto mãe, quanto esposa, quanto missionária dentro de um carisma, de uma comunidade. Eu tenho mergulhado e graças a Deus que uma das formas de saciar também a nossa sede nos é proporcionada através da espiritualidade da Canção Nova. E Deus está nos presenteando com a espiritualidade do Pai. O Pai das misericórdias, que para mim foi um presente tão grande, porque eu estou cada vez mais mergulhando no conhecimento de Deus, desse Deus terno, desse Deus amoroso, desse Deus misericordioso, desse Deus que investiu em mim, deste Deus que não me cobra, deste Deus que não me impõe, porque hoje, Ju, as mulheres vivem sobre tantas pressões, imposições, tantos padrões. E a gente fica querendo cada vez mais ali e é cobrada por esses padrões.
Você é bela do jeito que Deus te fez. Você é obra-prima do Criador. E Deus te ama. E isso é lindo quando nós podemos ouvir, nós podemos contemplar. E por isso eu quero dizer para você, muito mais do que conquistas, realizações, realidades que você vai buscando para se preencher, para matar essa sede, esse vazio que está aí dentro do teu coração, essa saudade, como o salmista externou, a saudade dos atos do Senhor, da casa de Deus, de contemplar a face de Deus. Deus quer te preencher nesta tarde, mulher, te preencher com esta água viva, com a água viva do Espírito Santo que jorra e que brota aí da fonte do teu interior, te tornando cada vez mais uma mulher pura, uma mulher santa, uma mulher agradável aos olhos do Senhor. Eu olho para mim hoje e posso dizer, eu sou um milagre. Está aqui um milagre. Eu tinha tudo para ter dado muito errado na minha vida. Eu tinha tudo. Mas porque eu me encontrei com este Deus, que tocou a fundo a minha vida, a minha história, me deixou experimentar do seu amor, da sua misericórdia, da sua grandeza. Eu contemplo a minha vida hoje e digo, eu não quero parar, eu quero continuar buscando, de forma como a corça busca, anseia, ela suspira pelas águas, a minha alma também suspira por ti, Senhor. Eu quero te buscar, eu quero te encontrar, eu não quero me acomodar, eu não quero me estacionar, eu não quero parar, eu não quero me apoiar nas coisas do mundo, porque eu sei que a verdadeira alegria, a alegria plena está em Deus, está nas coisas do alto, buscar a Deus em primeiro lugar. E eu convido a você, mulher, aí onde você está, a externar isso para Deus. Quem sabe você está aí se vendo, como eu dizia agora há pouco, rodeada de tantas frustrações, de tantas decepções, cobranças, e você vai tocando nos seus limites, nos seus medos, e não vai contemplando aquilo que Deus já fez em você, aquilo que Ele já realizou na sua vida. E muitas vezes você vai buscando se saciar em pessoas, em lugares, em situações. E quanto mais você busca, você vai se frustrando, você vai se machucando. Porque isto não te trará a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira, porque a nossa alma, ela só encontra paz quando ela está na presença do Deus vivo, daquele que é capaz de nos saciar. Externe aí agora de onde você está nos acompanhando. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quem sabe você ainda privada de ir ao templo, de ir à igreja, de participar de forma presencial da Santa Missa, de grupos de oração. Isso tem dado uma saudade em você. E você, como salmista, tem dito, quando eu irei ver novamente a face de Deus? Deixe com que o Senhor agora vai preenchendo todos esses vazios, toda essa busca incansável, tudo que você foi potencializando, se cansando, se fadigando, porque você está em busca de algo, de alguém, para saciar essa sede. E eu preciso dizer para você, mulher, a tua alma só encontrará a paz quando você verdadeiramente se saciar da água, a água viva do Espírito que Deus quer derramar sobre cada uma de nós. Por isso aí onde você está, eu convido a você agora a fazer isso. E eu quero aqui fechar esse momento com a palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17. Porque Deus quer saciar a nossa sede. Ele quer derramar sobre nós uma água viva, uma água pura, uma água limpa. Esta que é capaz de curar o vazio, curar a dor, curar a frustração, as decepções, as marcas da nossa história.
mas é preciso que nós a peçamos, que nós a desejemos. Assim como a costa suspira e anseia pelas águas, nossa alma precisa pedir e clamar muito da água viva, desta água que Deus quer derramar sobre cada um de nós. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água vivificante. Repito mais uma vez para você, mulher. Quem tem sede, você está com sede? Venha. Venha para a presença de Deus. Ele está te esperando, Ele está te aguardando. Assim como canta o Juninho Cassimiro. Ele tem sede, que tenhamos sede dEle. Ele deseja que nós tenhamos esta sede da sua presença. E por isso, quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água vivificante. Eu convido a você, mulher, erga os teus braços. Sai agora dessa posição que você se encontra. Lembra da história da coça? Ela não se acomoda. Ela vai em busca, ela corre atrás. Faça isso agora. Se erga aí onde você estiver. Reze com o teu corpo também, expressando a sede que você traz, o desejo que você traz de estar na presença de Deus, de ser preenchido por Ele. E vai dizendo: Senhor, a minha alma tem sede de Ti, eu quero experimentar desta água viva. Assim como a palavra diz: sim, Senhor, eu tenho sede e eu estou me aproximando de Ti. Eu me coloco agora na Tua presença, Senhor. E se coloque, mulher, do jeito que você está, do jeito que você se encontra. Deus quer a nossa verdade. Na oração não dá para enfeitarmos aquilo que estamos vivendo. Se é lágrimas, apresente para Deus as tuas. Se é dor, se é sofrimento, apresente para Deus. E vai clamando: Senhor, eu quero desta água viva. Eu desejo a água do Teu Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, nesta tarde. Pai, derrama sobre mim esta água pura. Esta água que vem saciar a sede da minha alma. E vem curando o meu coração. Vem transformando a minha história. Fazendo de mim cada vez mais uma mulher nova. Uma mulher cheia. Cheia do Espírito Santo. Por isso vamos cantar clamando esta graça sobre nós. Peça, como está na palavra. Se você quer receber, peça, receba. Porque dele virá a água viva do Espírito Santo para nos banhar nessa tarde. Clamemos. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti.